Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Abram lá, então, na página 14 da apostila grossa, que foi a lição que eu passei em uma das últimas aulas, tá? Eu vou colocar a data aqui pra vocês, que eu não me lembro, mas eu já pedi pra vocês, então vocês teriam que responder ali essas atividades da página 14. Olhem lá, então, temos essa primeira que tá dizendo assim: Bahia que não me sai do pensamento. É um verso de uma canção. Você sabe que canção é essa? Se não souber, pesquise. Você pode digitar esse verso em sites que apresentam letras de música. Então, o nome dessa canção é Na Baixa do Sapateiro. Quem criou essa canção, quem é dono, né, dessa canção é Dorival Caymmi, tá? Coloquem lá, então, escrevam na apostila de vocês, Na Baixada do Sapateiro, de Dorival Caymmi, tá? E aí, nós vamos para a questão A, do ladinho. Qual é o objetivo do texto que você leu? Então, o objetivo é, escrevam aí na apostila de vocês, promover viagens à Bahia, apresentando pontos turísticos da cidade de Salvador. Coloquem aí como resposta. Promover viagens à Bahia, apresentando pontos turísticos da cidade de Salvador. Aí, lá na letra B, na sua opinião, a inserção de um verso de uma música de Dorival Caymmi foi casual ou intencional? Por quê? E aí, vocês vão responder que é intencional, porque é uma referência que chama a atenção para a produção artística do Estado. Coloquem lá, então, na letra B. Intencional, porque é uma referência que chama a atenção para a produção artística do Estado. Questão 11. Relacione os termos de cada uma das afirmativas às suas respectivas locuções verbais. Para isso, releia o texto. Então, era necessário vocês fazerem a leitura aqui, ó, desse texto. 15 pontos turísticos legais em Salvador, a capital cultural do país. E aí, colocar lá, na letra A, mais uma série de atrações que... Então, como que nós podemos completar isso daqui com locuções verbais? De acordo com o texto, então, mais uma série de atrações que irão agradar. Escrevam aí na apostila de vocês. Irão agradar. Letra B, você. Você o quê? Daí, de acordo com o texto, quer curtir, né? Então, essa locução verbal que a gente preencheu aqui, quer curtir. Letra B, tá? Lá na letra C, o outro você. Então, se a gente já usou o quer curtir, agora a gente pode usar o quer provar. Coloquem lá, quer provar. Tá? Isso de acordo com o texto ali em cima na questão 10. Letra D, 15 pontos muito interessantes que devem ser visitados. Coloquem aí na apostila de vocês. Devem ser visitados. Então, essa é a locução verbal. Ela completa ali a frase, né? De acordo com o texto, nesse caso. Dizendo, então, o que 15 pontos muito interessantes, tá? Mas e o que tem, tá? Então, o que da locução verbal, ele é completado ali com devem ser visitados, né? Se tem os pontos interessantes, eles devem ser visitados. Na letra E, a Bahia. A Bahia não vai sair, tá? E aí, o que ela não vai sair? Daí lá no textinho ele tem um complemento. A Bahia não vai sair do quê? Do seu pensamento, tá? Mas a resposta aqui na letra E fica somente assim, não vai sair, tá? Página 15, nós temos a questão 12. Leia o texto e responda as questões. Então, vocês deveriam realizar a leitura desse texto e responder lá as letrinhas A, B e C. Vamos lá na letra A, tá dizendo assim: qual é o assunto abordado nesse texto? Então, o uso do trem em viagens no continente europeu. Coloquem aí como resposta na letra A. Qual é o assunto abordado nesse texto? Então, é o uso do trem em viagens no continente europeu. Letra B. Qual é o sentido da palavra beabá no texto? Então, beabá significa explicações básicas. Coloquem aí como resposta. Explicações básicas. Letra C. A palavra nativos no final do texto se refere a quem? Então, se refere aos europeus. Então, nativo é sempre aquela pessoa que é
que é desse lugar que você está falando. Por exemplo, se eu falar assim, aquelas pessoas ali do Paraná, elas são as pessoas nativas daquele país. No caso, daquela região, né? Desculpa. Então, eu falei Paraná é região. Então, os nativos, quando você encontra uma pessoa do Paraná, você pode chamar ela de nativo do Paraná, porque ela é daquele local, tá? Então, isso que significa a palavra nativos. Questão 13, releia o seguinte trecho e faça o que se pede. Então, no trem, você viaja anônimo e ninguém implica com o que você leva na bagagem de mão. E aí, reescreva o trecho dando-lhe a ideia de futuro, para tanto utilize locuções verbais. Então, a resposta aqui desse trecho da questão 13 é: no trem, você vai viajar anônimo e ninguém vai implicar com o que você vai levar na bagagem de mão. Tá? Coloquem lá como resposta. No trem, você vai viajar anônimo e ninguém vai implicar com o que você vai levar na bagagem de mão. Tá? Questão 14. No final do texto há uma locução verbal. Vai usar. Como ela é formada? Então, era a opção 3 ali na terceira opção. Verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. Marquem um X lá nessa última questão da página, na questão 14, na última opção. Verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. Questão 15, transcreva a locução verbal da frase a seguir e explique por que ela é assim considerada. Então, nós temos a frase aqui: ela estava andando de trem há algumas horas. E a resposta fica da seguinte forma: abre aspas, estava andando, fecha aspas, e coloca lá que é uma locução verbal, porque é constituída de um verbo auxiliar e um principal, o qual se encontra em uma forma nominal. E aí, 2 pontinhos, o gerúndio, tá? Vou falar mais uma vez, então. Abre aspas, estava andando, fecha aspas. Aí vocês colocam que é uma locução verbal, porque é considerada de um verbo auxiliar e um principal, o qual se encontra em uma forma nominal. 2 pontinhos, o gerúndio. Lá na página 16, nós temos assim: escreva as formas nominais dos verbos a seguir. Então, nós temos aqui, ó. Submeter. O infinitivo é submeter. Gerúndio, submetendo. Particípio, submetido, tá? Aí nós temos a palavrinha chegar. Infinitivo, chegar. Gerúndio, chegando. NDO ao final. Particípio, chegado, tá? ADO o final. Percebem essa diferença? Ou IDO. Aqui no particípio, ó, em submeter. E gerúndio, NDO, tá? E no infinitivo, sempre o ER, né? Ou AR, tá? O sentido de ar, tá? Toda aquela questão que eu já tinha explicado para vocês em um vídeo anterior, tá? Lá na questão 17, nós temos assim: identifique a formação das locuções verbais apresentadas. Por exemplo, ela estava cantando, verbo auxiliar mais gerúndio. Então, foi atendido. O que é pra gente fazer aqui? Identificar a formação das locuções verbais e apresentadas. E colocar lá, então, o que ela é. Nesse caso, foi atendido é um verbo auxiliar mais particípio. Vai pensar. Então, aqui, o vai pensar significa... ele entra como verbo auxiliar mais infinitivo. Ficaram olhando, verbo auxiliar mais gerúndio. Parece ser, verbo auxiliar mais infinitivo. Estavam anunciando, verbo auxiliar mais gerúndio. Tinha participado, verbo auxiliar mais particípio. Estava trabalhando, verbo auxiliar mais gerúndio. Se necessário, consulte a tabela de conjugação de verbos nos tempos compostos, apresentada no final dessa sessão, tá? Então, aqui vocês poderiam ter consultado a tabela de conjugação de verbos nos tempos compostos, tá? No final dessa sessão significa lá no final, quase no final da apostila desse bimestre, tá? Mas eu acho que também acredito que não tenha precisado, porque nós temos também exemplos de outras tabelas aqui
no início, como a gente já havia visto em sala, né? Mas sempre é bom vocês dar uma olhada na apostila de vocês, sempre olhar as tabelinhas, tá? E aí vocês têm assim, ó. Agora responda. Qual das locuções apresentadas é um tempo composto? Então, tinha participado. Ela entra como um tempo composto. Questão 18. Leia o trecho a seguir, observando as locuções verbais destacadas. Então, eu teria que fazer a leitura aqui e ver quais elas estavam destacadas e responder. Qual dessas locuções verbais é um tempo composto? Então, tem sido. Essa é a resposta ali da questão 18 da página 16. Tem sido. E então é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.